Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, eu quero falar com você hoje aqui na nossa devocional sobre o seguinte tema: por que ir à igreja? Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão aqui do ir à igreja. Isso é importante? Isso é relevante? É lógico que é, irmãos. Nós precisamos entender, né? Se a gente perguntasse aqui o motivo de irmos à igreja, a gente precisava entender ou então ter a consciência de que a gente, dentre tantos os motivos pelos quais a gente vai à igreja, o primordial, o primeiro deles é adorar a Deus, é nos reunirmos, né? Para glorificarmos ao nosso Deus, adorarmos a Deus acima de tudo e de todos, né? Glorificarmos, adorarmos, exaltarmos o nome do nosso Senhor. Mas existe ainda um outro motivo pelo qual a gente vai à igreja, né? Que é alimentar a nossa alma, buscar um crescimento espiritual para a nossa vida cristã. E nós precisamos entender esses dois assuntos, essas duas questões. Isso é extremamente importante. E a gente vê que, infelizmente, para muitas pessoas isso não faz sentido, ou não tem um real sentido, ou não é mais tão importante na sua vida, na sua caminhada cristã, o fato de ir à igreja, de estar na igreja. Talvez até por se esquecermos, né? Ou nos esquecermos dessas questões, desses dois motivos tão primordiais e importantes em nossa vida: adorar a Deus, né? Ali reunidos como irmãos, glorificarmos o nome do nosso Senhor e buscarmos um fortalecimento para nós, irmãos, uma alimentação para a nossa alma. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, para a gente falar sobre esse assunto, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Vamos ler o que diz aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Você prestou atenção no que Pedro está dizendo aqui, na sua epístola, na sua carta? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. É o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 2,2. E é com base nesse versículo, nessa passagem, que eu quero aqui contar para você uma ilustração. Eu quero falar para você aqui uma história, uma mensagem, uma ilustração que vai trazer luz, que vai trazer um entendimento um pouco maior ou um pouco melhor para essa questão de pensarmos se é importante ou não irmos à igreja, estarmos ou não na igreja. Presta atenção, irmãos, no que eu vou dizer aqui. Um frequentador de igreja chamado Rafael escreveu para o editor de um jornal e reclamou que não faz sentido ir à igreja todos os domingos. Não faz sentido. Ele disse assim: eu tenho ido à igreja, esse Rafael, né, falou, eu tenho ido à igreja por 30 anos, escreveu ele. E durante este tempo eu ouvi 3.000 sermões, mas por minha vida, eu juro, eu não consigo lembrar de nenhum sermão que eu ouvi nestes 30 anos, nenhum sequer. Assim eu penso que estou perdendo meu tempo e os pastores estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. Esta carta ela iniciou uma grande controvérsia na coluna Cartas ao Editor, para prazer do editor-chefe do jornal. Durante semanas, ele ficou recebendo e publicando cartas relacionadas a esse assunto, né? Trazido aqui à tona pelo Rafael. O dono do jornal ele estava contente, pois a discussão era grande e ninguém parecia ter razão. Uns escreviam defendendo a ideia de ir à igreja todos os domingos, como diz a Bíblia, e outros dizendo que isso era desnecessário e uma perda de tempo. Os ânimos estavam exaltados, pois ninguém queria ceder. Até que um dia, o editor-chefe do jornal recebeu a seguinte carta, que encerrou a discussão para sempre. A carta era simples e objetiva e argumentava, 2 pontos. Estou casado há 30 anos, os mesmos 30 anos que o Rafael mencionou em sua carta ao jornal, e durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições. Mas por minha vida eu também juro que não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma destas 32.000 refeições. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força
invisível e não sentida diretamente por mim, força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me alimentado com essas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha alma e matar minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. Depois dessa carta, ninguém mais ousou escrever ao jornal sobre este assunto. O alimento espiritual é nos dado, meus irmãos, pela palavra de Deus e pelas mensagens que ouvimos pela fé. Nós precisamos entender isso, né? Sem dúvida, a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Graças a Deus por nossa nutrição física e espiritual, advinda da palavra, da pregação da palavra, das mensagens do Senhor, dada a nós, né? Anunciada a nós na igreja. Nós vamos na igreja nos alimentarmos da palavra do Senhor, que é anunciada, que é pregada, que é lida, que é falada, que é estudada. O apóstolo Pedro, ele nos adverte na palavra de Deus em sua primeira carta aqui, no versículo 2, exatamente o que nós estamos falando. O texto que nós lemos, bíblico aqui, é uma advertência exatamente pela busca, pelo desejo de crescermos espiritualmente, e nós vamos fazer isso através da palavra do Senhor, indo na igreja, tendo prazer de estar na igreja, orando, buscando, ouvindo a palavra do Senhor. A advertência aqui é: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, queridos, quando a gente vai à igreja, quando a gente se propõe a estar na igreja, nós vamos ali para adorar a Deus, glorificarmos a Deus e para crescermos espiritualmente através da ministração da palavra que nós recebemos, esse leite aqui racional que nós devemos desejar. Agora, há uma grande questão. Nós estamos falando do ir à igreja, né? Agora, nós estamos aí impedidos, devido a essa pandemia, devido a tudo que tem acontecido, de estarmos na igreja, orando, adorando a Deus, glorificando a Deus. Nós não temos tido essa oportunidade, né? Mais de podermos estar na igreja juntos, reunidos como igreja. Está começando agora aí a abrir as coisas, a voltar a ter uma flexibilização, né? Uma flexibilização maior em relação a essa questão, mas até então a gente já está aí 2, 3 meses com as igrejas fechadas e muitos de nós, né, não temos ido à igreja por causa desse motivo. Agora, é preocupante. O que me preocupa, meus irmãos, sinceramente, é que eu estou falando aqui de ir à igreja, de estarmos na igreja para adorarmos a Deus e para orarmos, né? Orarmos, buscarmos a presença do Senhor, crescendo espiritualmente e adorando a Deus, mas a minha preocupação, sinceramente, é que a questão de não ir à igreja hoje, por causa dessa pandemia, está se tornando na vida de muitas pessoas uma oportunidade para elas se esfriarem cada vez mais. Sabe por quê? Nós estamos falando da importância de a igreja, é extremamente importante estarmos na igreja, irmos à igreja, e eu quis falar sobre isso aqui para mostrar que o quanto é importante a questão da igreja. Só que eu quero falar num outro âmbito, no âmbito que vai além da igreja física, do templo físico. Porque o templo físico, como eu estou falando, foi nos tirado a oportunidade ou a liberdade de podermos estar no templo físico, nos foi tirado devido a essa pandemia. E aí é que vem a grande questão. Não podemos mais estar no templo. Mas e aí? Paramos de cultuar a Deus? Paramos de adorar a Deus, de exaltar o nosso Deus? Paramos de buscar fortalecimento para a nossa vida espiritual? De buscarmos afetuosamente, desejosamente, como meninos, né? Diz a palavra, novamente nascidos, o leite racional? Não deveríamos, mas muitos estão fazendo isso. Muitos estão fazendo isso. E sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando isso porque, na verdade,
eu tenho conversado, eu tenho falado com algumas pessoas, alguns irmãos, e quando eu faço uma simples pergunta em relação às mensagens que são pregadas, se os irmãos têm assistido, têm ouvido, têm visto, né, a mensagem, têm meditado, para minha tristeza e com certeza para uma tristeza maior ainda de Deus, que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz por essa igreja que não está dando importância para Ele, para a sua palavra, eu sei que Ele está triste com isso. A resposta é que não estão vendo, não estão assistindo as mensagens. Tem pessoas, irmãos, que já estão aí há meses, esses 3 meses, que não ouvem mensagem nenhuma, não fazem isso, e são vários, não é 1 ou 2 ou 3, né? São muitas pessoas que não estão dando importância para a pregação da palavra, para o alimento. Quer dizer, é aquela coisa, né? Nos foi imposto, né? Estamos impedidos de estarmos na igreja, e aí o desejo pela obra de Deus também automaticamente tem morrido dentro da vida de muitos cristãos. Isso é muito triste, isso é algo extremamente preocupante, porque estar na igreja é importante demais. Nós adoramos a Deus na igreja, nós crescemos espiritualmente, mas eu quero dizer uma coisa para você e quero que você grave bem isso aqui que eu vou falar. Sabe o que, irmãos? Podem até tirar a igreja local de mim. Nós precisamos pensar nisso. Pensa nisso que eu vou falar agora. Podem até tirar a igreja local de mim, podem até tirar a igreja local de nós, os cristãos, os crentes, mas jamais poderão tirar de dentro de mim os preceitos da igreja celestial. Então, mesmo não indo a uma igreja local, mesmo não estando ali com os irmãos reunidos, eu preciso entender da importância da igreja, dos preceitos da igreja. E esses preceitos, eles têm que estar dentro de mim, em me fazer buscar, em me fazer, eu me interessar pela obra do Senhor. Onde eu estiver, onde nós estivermos, nós devemos ser. Onde eu estiver, eu serei sempre a igreja do Deus vivo. E buscarei com todas as minhas forças alimentar-me de seus santos preceitos e de sua santa palavra. Esse deve ser o nosso pensamento. A igreja é importante demais. Eu preciso estar na igreja, eu preciso ir à igreja, cultuar a Deus, adorar a Deus. Eu preciso estar na igreja me alimentando da sã doutrina. O Rafael do nosso texto não se importou aqui em estar na igreja durante 30 anos. Para ele não fez sentido nenhum estar na igreja durante 30 anos. Tanto faz se tivesse ou não tivesse. Para ele disse que não lembrava de mais nada. E assim muita gente tem vivido. Dessa forma, muitos têm vivido. Não está fazendo diferença, não é relevante. O estar na igreja, o ser igreja, o participar da igreja terrena com visão da igreja celestial. Muitos não estão se importando com isso, não estão nem aí para isso. É muito triste você ouvir pessoas dizendo: não estou vendo mensagem, não tenho visto. E falam isso com uma naturalidade que é impressionante. E me desculpe porque eu estou aqui pregando, mas ao mesmo tempo é um desabafo, porque, irmãos, onde nós vamos parar? Um crente que não vê a importância de ser igreja onde ele está, de adorar a Deus, de buscar a presença do Senhor. Nós precisamos buscar, irmãos. Nós precisamos nos alimentar. Nós temos aqui uma pessoa guiada pelo Espírito Santo que falou, para acabar com aquela discussão, que ele também durante 30 anos se alimentou mais de 32 mil vezes pelo alimento que a sua esposa fez, e ai da sua vida física se ele não tivesse feito isso. E assim é a nossa vida espiritual. O crente, você que não busca, você que não quer saber, você que não liga para ser igreja na sua casa, onde você estiver, dá o devido valor à igreja de Cristo que é você. Se você não der esse valor no sentido de querer adorar a Deus e querer crescer espiritualmente, você vai morrer espiritualmente. Nós vamos morrer espiritualmente se nós não quisermos crescer, se nós não quisermos buscar, se nós não quisermos nos alimentar. Só tem uma tendência, irmãos, é morrer espiritualmente e morrer para o Senhor. A nossa busca é incessante, nós não podemos nos dar por satisfeito, nós não podemos parar, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar.
Pedro ele está dizendo aqui, irmãos, olha o que Pedro está dizendo: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se não houver uma busca, se não houver um desejo, se não houver uma ânsia de crescimento, de ser a igreja de Cristo, de estar na igreja, aonde quer que for, seja uma igreja local ou na minha casa, o tempo hoje, você precisa entender isso, é um tempo de fazer da sua casa uma extensão da igreja local e automaticamente uma extensão da igreja celestial, aquela igreja que você quer estar um dia no céu com o Senhor. Essa igreja tem que ser hoje, na sua casa, na sua vida. Então você deve buscar, você deve desejar, você deve valorizar a igreja, entender o valor, o peso que tem o fato de ir à igreja. E se não pudermos irmos à igreja local, sermos nós a igreja, dentro da nossa casa, no nosso lar, aonde estivermos. Precisamos adorar a Deus e buscar um crescimento espiritual aonde estivermos. E muitos crentes não estão lutando por essa busca, não estão fazendo de sua casa, de seu lar, uma extensão da igreja celestial, uma extensão da igreja local. Não dão a devida importância para a igreja. Caminham em passos largos rumo à total morte espiritual. Queridos, Lucas no capítulo 13, do versículo 22 ao 30, um texto que vai falar aqui da porta estreita. Ele fala no versículo 23 que ele perguntou a Jesus se seriam poucos que se salvaria. Alguém aparece para Jesus aqui nessa passagem e pergunta para Jesus se seriam poucos que iriam ser salvos. E sabe qual foi a resposta? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Quando alguém aparece para ele e pergunta se seriam poucos que se salvariam. Jesus diz assim, olha a resposta aqui, Lucas capítulo 13, versículo 24, Jesus dá a resposta. O 23 diz, e disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, Jesus respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Versículo 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tendes ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Irmãos, quando esse homem aqui pergunta a Jesus se seriam poucos a se salvar, a resposta de Jesus foi, porfiai. Porfiai por entrar pela porta estreita. Sabe o que é porfiar? Porfiar, meus irmãos, significa disputar obstinadamente. Olha só. Obstinadamente, teimar, disputa, esforço. Então Jesus está dizendo que é preciso que haja um esforço obstinado, um desejo, o mesmo desejo que Pedro está dizendo aqui. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se você não fizer da tua casa a igreja de Cristo, onde você adora o Senhor com todo o teu coração e cultua a Deus e faz devocional e ora e medita na palavra e ouve mensagem, irmãos. Ouve mensagem. Você não vai crescer espiritualmente, nós não vamos crescer espiritualmente se nós não lutarmos, se não disputarmos obstinadamente, se nós não porfiarmos por entrar na porta estreita. Essa porta estreita do texto aqui, Jesus, é o caminho da renúncia que leva a Cristo. Isso é igreja, é amar a igreja, é buscar a igreja, é fazer da nossa casa uma igreja, é sermos a igreja.
Como pode? Uma igreja fechou as portas, acabou-se a igreja do Senhor, porque o templo físico está fechado, a igreja local não pode mais abrir as portas. Se esse decreto continuar, e se essa pandemia persistir, ou se vier uma segunda onda, uma terceira onda, e sabe Deus quantas ondas e quantas pestes irão aparecer, e os homens líderes, né, que não querem as igrejas abertas, usarem isso como um pretexto para que as igrejas permaneçam fechadas, então o que vai acontecer da vida de muitos cristãos? Se perderão, morrerão espiritualmente, estarão eternamente separados do Senhor. Por quê, irmãos? Porque não visam a importância de se ser igreja, de estar numa igreja e de fazermos da nossa vida a igreja, de fazermos da nossa casa a igreja e de adorarmos ao Senhor, independente do lugar em que estivermos. Ouça a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. A palavra do Senhor é o leite racional que dá a você o crescimento espiritual, que te aproxima do Senhor, que faz com que você ande por essa porta estreita, que faz com que eu ande por essa porta estreita. Irmãos, valorize a igreja, não use o motivo, não use como motivo, como desculpa, o fato de você não poder estar na casa do Senhor, na igreja local. Você é igreja, a tua casa deve ser igreja, é nela que você deve cultuar a Deus. Orando, jejuando, meditando, buscando, reunindo sua família. Faça do teu lar o lar do Senhor até o dia em que o lar do Senhor seja verdadeiramente teu lar. Meu amado, minha amada. Tem muita gente brincando, tem muita gente dispersa, tem muita gente pensando como o Rafael do texto. Não vê importância em estar na igreja. Não vê importância na palavra do Senhor. Não vê importância em nada que é pregado. Não vê importância naquilo que Deus tem falado nos últimos tempos. Eu quero deixar aqui, meus irmãos, nesse momento devocional, um alerta. Precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? O texto de Lucas que eu li, no versículo 25, diz assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Queridos, a porta um dia será fechada. Hoje, pela graça, ela está escancarada para nós. Todos os dias, ao abrirmos os nossos olhos, é nos dado nova oportunidade de sermos uma igreja, de vivermos como uma igreja, de valorizarmos a importância da igreja, seja ela local, seja ela na minha casa, mas valorizarmos a igreja, valorizarmos a palavra do Senhor todos os dias. A porta da salvação, ela está escancarada para nós enquanto vivermos. Mas um dia, essa porta se fechará. Um dia, como diz o texto, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, um dia, a porta das oportunidades serão fechadas para nós. Será fechada para você. Não podemos desperdiçar tempo. Não podemos perder tempo, irmãos. Diz um ditado que há 3 coisas que não voltam atrás: a flecha, quando ela é lançada, a palavra, quando ela é dita, e a oportunidade. Jesus está te dando a oportunidade de valorizar a igreja. E se você não pode estar na igreja por causa de uma pandemia, Ele está te dando a oportunidade de você fazer da sua casa uma extensão da igreja. Fazer da sua vida a igreja que Ele ama, morreu por ela e que Ele vai buscar. Então não perca essa oportunidade. Não desperdice essa oportunidade. Busque o crescimento espiritual. Valorize a palavra. Valorize a pregação. Valorize a igreja. Cristo quer que você faça isso. Não espere encerrar o tempo. Um dia fecharemos os nossos olhos. Não haverá mais tempo para nós. Então, que o Senhor nos ajude a aproveitarmos todas as oportunidades que Ele tem colocado diante de nós e que o devido valor pela Igreja de Cristo, independente, seja ela no meu lar, a minha própria vida ou numa igreja local, que esse valor que é devido à igreja seja dado por você, seja dado por mim, queridos. Porque
Jesus está voltando para nos buscar. Nós não sabemos até quando teremos oportunidade de vivermos nessa terra. Enquanto vivermos, precisamos valorizar a igreja. Valorize a igreja do Senhor. Ore, busque, medite, deseje afetuosamente, porfie, dispute obstinadamente pela igreja, porque você é a igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a amarmos a sua igreja, a darmos o devido valor à igreja de Cristo e, consequentemente, a tudo aquilo que nós fazemos na igreja. Adorar a Deus sobre todas as coisas, nos alimentarmos espiritualmente, que o Senhor nos ajude a fazermos tudo isso. Que Deus ajude você que está fraco, que está desanimado, e você que está se sentindo bem, que tem feito isso, que tem buscado, que tem orado, que tem feito da sua casa uma extensão da igreja e é uma extensão do céu, adorando a Deus, reunindo sua família, cultuando ao Senhor, com compromisso, temor. Continue nesse caminho, que Deus te fortaleça e que você continue nesse caminho. Agora, os desanimados, busquem força no Senhor. Busque ânimo no Senhor, porque senão, irmãos, certamente, assim como esse homem disse que se não tivesse se alimentado das refeições que a sua esposa fez, morreria, certamente aqueles que não se alimentam dos preceitos do Senhor morrerão espiritualmente para Cristo. E um dia, quando estivermos diante dele, talvez não iremos ouvir aquilo que nós queremos. Talvez poderemos ser surpreendidos por algo que jamais gostaríamos de ouvir, porque muitos ouvirão o que não irão querer ouvir da boca do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós busquemos, enquanto há tempo, sermos igreja do Senhor, valorizarmos a igreja do Senhor aonde quer que estejamos. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos perdão pelos nossos pecados, nos colocamos diante do altar do Senhor e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a valorizarmos a tua igreja, a sermos uma igreja segundo o teu coração e a vivermos, ó Deus, segundo os teus preceitos. Abençoe todos os lares, ó Deus, dos meus irmãos, cada um que está ouvindo essa mensagem. Senhor, eu sei que é uma mensagem dura, mas ajuda-nos, Pai. Nós precisamos crescer espiritualmente. Os dias são maus e temos visto cada dia mais as pessoas se afastando do Senhor. Nós somos tentados a nos afastarmos do Senhor. Que o Senhor fortaleça a tua igreja. Que nós possamos desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. E isso, Senhor, nós faremos, ó Deus, quando formos verdadeiramente a igreja do Senhor. Então, que nós sejamos igreja na nossa casa, no nosso lar, que a importância da igreja, o valor da igreja, Senhor, seja algo inegociável para nós. Abençoe o teu povo, abençoe cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, essa oportunidade de adorarmos ao Senhor. Dê-nos uma noite de paz, abençoa-nos, guarda-nos e livra-nos, ó Pai, de todo mal, pelo poder que há no teu nome. Obrigado por tudo, é no teu nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos, com gratidão em nossos corações e com perdão dos nossos pecados. Amém. Que o Senhor os abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço.